Uma novela forte de grande dramatismo e violência. É assim que Jaime Nogueira Pinto descreve a implantação da República, protagonista do livro Nobre Povo, Os Anos da República. A narrativa começa no dia 3 de outubro de 1910 e acaba a 31 de maio de 1926. Em quase 500 páginas, Nogueira Pinto diz querer aproximar os portugueses de uma história recente que não conhecem. O livro não escolhe um protagonista, mas olha para as personagens principais da história com redobrado interesse. Afonso Costa, Sidónio Pais, Machado Santos e Paiva Coceiro, mas também para os militares e o povo. Segundo o autor, Nobre Povo, Os Anos da República, conta uma história movimentada e viva, tendo como pano de fundo o povo português. Boa noite, doutor. Bem-vindo à edição das 10. É forçoso, já que estamos neste dia especial, nesta noite especial, é forçado fazer um paralelismo entre os primeiros tempos, os tempos da Primeira República, conturbados, o fim da monarquia, com os tempos que vivemos hoje em dia? Bom, sim, mas há dois ou três aspectos que são radicalmente diferentes. Por exemplo, a questão da violência política. A República nasce numa profunda violência política e continua. São praticamente 16 anos em que a violência política é normal, quer o recurso à violência, seja a violência coletiva nos golpes militares, em revoluções, seja a violência, digamos, mais individual, em atentados bombistas, em assassinatos, é de facto de todos os dias. Isso, graças a Deus, não temos. Não temos. Em contrapartida, por exemplo, há bastante menos aquilo que a gente hoje fala da corrupção, e todos esse tipo de problemas, até porque o Estado era muito mais pequeno nesta época, isso existe menos, embora, por exemplo, no fim da República há dois grandes escândalos que estão a dominar exatamente o panorama nacional, que é o caso Alves dos Reis e a renegociação do contrato dos tabacos. Portanto, podemos dizer, se quisermos dizer isto de uma forma um bocado bruta, que na Primeira República matava-se mais e roubava-se menos que atualmente. Assim as coisas. Diz que não havia na altura do regicídio, grande convicção republicana em Portugal. Quer dizer, as convicções republicanas têm uma fortíssimo, digamos, um momento de grande crescimento com a questão do ultimato. Quer dizer, o ultimato. Inglês. Há a ideia de que no ultimato a monarquia cedeu e que a monarquia não é capaz de defender o império colonial contra as cobiças das outras potências. E isso é muito curioso porque há uma série de gente que nós vemos depois nas biografias de todas estas figuras importantes da República. Há uma segunda geração, que é a geração do Afonso Costa, são os homens que têm à volta de 40 anos na altura da proclamação da República, que essa geração é um bocado a geração do ultimato, é uma geração que vem para as ideias republicanas, enfim, por indignação, pelo sentimento de indignação, e a ideia de que a monarquia não é capaz, até pelas ligações e uma certa subserviência à Inglaterra, não é capaz de defender, e efetivamente não era tanto esse o problema, quer dizer, de facto a fraqueza do país perante, uma fraqueza substantiva e substancial do país perante, enfim, o poderio inglês. Agora é curioso porque lá está, é a própria ideia do hino nacional que então aparece, não é? Portanto, a ideia do levantar hoje de novo o esplendor de Portugal. Portanto, a ideia de que a monarquia já não era capaz de fazer isso. Agora, a República, os republicanos eram minoritários, tinham sobretudo, digamos, força em Lisboa e no Porto, tinham força nas classes médias de Lisboa e do Porto. Mas porque o povo se aliava da política? Ou... O povo estava muito aliado à política, vamos lá ver. Mas, por exemplo, em 1910 havia 800 mil eleitores numa população de 6 milhões de habitantes. O Afonso Costa, em 1913, reduziu para metade, tirou voto aos analfabetos. Não lhe dava jeito que os analfabetos tivessem voto, os chefes de família analfabetos, e tirou-lhes o voto. Portanto, reduziu ainda mais, digamos, esse voto. Agora, é de facto uma luta, como muitas vezes são as lutas políticas, é uma luta de minorias, de vanguardas revolucionárias, usando um termo leninista e posterior. De facto, os republicanos são essencialmente uma vanguarda revolucionária com um apoio muito significativo nessas classes, os advogados, funcionários públicos, muitos militares, sobretudo subalternos, e depois há ali um homem que é de facto o motor de 5 de outubro, no terreno, no tático, que é o Machado Santos, que é uma figura de facto interessantíssima.
Do lado da monarquia, havia um regime muito fragilizado? Muito fragilizado. A morte, rei, de a tentativa do rei Dom Carlos de, digamos, fazer uma tentativa kaiseriana, ou seja, de governar de uma forma em ditadura, ou seja, com o Parlamento fechado, não era mais nada ditadura, era o Parlamento está fechado. E apoiando João Franco, a forma trágica como isso acabou com a morte, o facto de ir para o poder o rei Dom Manuel, que tinha 18 anos, e que estava traumatizadíssimo, quer pela morte do pai e do irmão, quer exatamente pelos medos da mãe e da avó, portanto tudo aquilo, o próprio Teixeira de Sousa, que é o primeiro-ministro, o presidente do Conselho, chefe do governo na altura do 5 de outubro, e que está muito mais preocupado com o perigo da direita que provavelmente com os republicanos, tudo isto faz um conjunto que está extremamente fragilizado. E vê-se, no 5 de outubro, as forças governamentais, que são o Machado Santos tem 400 homens metidos ali na rotunda, e tem os marinheiros, mas estão ainda fora. As forças governamentais são infinitamente superiores, mas não se mexem, quer dizer, estão ali um bocado, tirando o Paiva Conceiro, que é o único caso. Aliás, há um duelo, no fundo eu no livro, aliás, chamo-lhe duelo ao sol, foi durante o dia, há um duelo do Paiva Conceiro, um duelo de artilharia do Paiva Conceiro com a artilharia da rotunda, mas o Machado Santos tem muito mais canhões e sobretudo tem muito mais vontade, quer dizer. Porquê que lhe chama nobre povo? É irónico? Ou é irónico e é verdadeiro, exatamente, é as duas coisas. Eu acho que o nobre povo, por um lado, o povo português é nobre nestes episódios, o povo português trabalha, o povo português vai para a guerra da África, vai para a guerra da Flandres, sofre, é extremamente austero em muita coisa, mas depois desse mesmo povo português também alinha nos linchamentos, é cobarde, apoia os vencedores em quaisquer casos. Portanto, há aqui uma forte ambiguidade e, portanto, o nobre povo da estrofe do hino nacional, eu intencionalmente chamei-lhe, aliás, como a própria ideia dos anos da República, que é os 16 anos da República e é o aniversário da República. Dizer, o livro vai até aos alvores ao dialbar do Estado Novo. O livro é uma história que começa, exatamente, o livro começa no 5 de outubro, aliás, começa no dia 3 de outubro, portanto, e termina, eu decidi terminá-lo não no dia 28 de maio, mas no dia 31 de maio, que é quando é fechado o Congresso da República, ou seja, o Parlamento. Portanto, é o sinal definitivo do termo da Primeira República, não é? E inicia-se então depois um período chamado, enfim, da primeira ditadura militar, o início do Estado Novo, que vai ser ainda muito também agitado e violento, sobretudo até 1936, que é o ano da última grande revolta, digamos, da esquerda democrática, que é os marinheiros que tentam juntar-se à Guerra Civil Espanhola em 36. Mas o livro acaba exatamente com o fim da República, ou seja, com o fechar do Congresso da República. E este período conturbado potenciou o Estado Novo, do seu ponto de vista? Eu acho que sim, quer dizer, ajudou. Bem, eu acho que o problema da República foi, sobretudo, a contradição. Aliás, quase todos os regimes acabam sempre nessas questões. O problema da República foi, sobretudo, a contradição entre os princípios enunciados e a própria prática política. Primeiro, a liberdade acabou por ser essencialmente uma liberdade para os republicanos e dentro dos republicanos para os do Partido Democrático. Afonso Costa organizou as coisas, praticamente os democráticos acabam por ter o monopólio, ganham sempre as eleições. Há só uma vez que as eleições são ganhas por outro partido que não os democráticos, em 16 anos. Até para desconfiar um bocado. Isso gerou também um sentimento de frustração nas oposições que recorrem também à força para derrubar este tipo de situação. Ou seja, depois as próprias perseguição à Igreja, que de facto alienou essa outra parte do povo, porque o povo também está dividido, quer dizer, há um povo das cidades que é republicano, está razoavelmente descristianizado, tem, digamos, os tais valores republicanos, mas depois há uma enorme massa de povo, sobretudo do norte e do centro, que é católico, que é conservador, que tem ainda... Portanto, são esses dois países. Não há dúvida que a Primeira República vive também na contradição e no confronto desses dois povos. Não é? Nobre Povo, os anos da República, de Jaime Nogueira Pinto. O livro é lançado amanhã à tarde na Câmara Municipal de Lisboa. Doutor, obrigado, por ter vindo à edição das 10. Já a seguir, Patrícia Matos atualiza toda a informação.